Glória a Deus, irmãos. Estamos felizes, eu estou feliz nessa noite. Eu sei que Deus tem muito mais para nossas vidas nesse dia de hoje. Diga para o seu irmão, que está do seu lado. Diga, você está pronto, irmãos, para mais de Deus? Para mais de Deus. E nós vamos falar com o Senhor. Amém. Tem alguém que está nos visitando hoje? Visitando, seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda. Parente? Sua mãe, irmão Flávio? Glória a Deus. Com certeza é uma mulher de Deus, né? Porque é mãe de um homem de Deus. Deus abençoe, minha irmã, sua vida. Sinta bem nosso meio. E ali atrás também. Irmãos, nós hoje vamos finalizar esse propósito, essa campanha, derrubando as muralhas. Hoje pela manhã nós oramos, entregando essa oração pelas manhãs. Durante esse tempo, tiramos um alimento durante 40 dias, e vamos estar hoje completando os 7 dias, né, a 7ª volta, profeticamente, para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém, queridos? E eu quero que você feche teus olhos agora. Eu quero orar um pouquinho aqui com você. Eu quero que você saia, irmãos, profeticamente, declare isso no teu espírito. Saia do natural, esqueça qualquer coisa lá fora, pensamentos lá fora, pessoas do teu lado, na frente e atrás. Mas se concentre unicamente em Deus, naquilo que Ele quer falar, quer fazer, naquilo que o Espírito de Deus quer trazer para você nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti por esse dia, Senhor, por estarmos aqui, Pai, hoje, podendo, Senhor, finalizar esse propósito, entendendo que hoje, Pai, é esse dia onde completa esse ciclo das 7 semanas, das 7 voltas, nas muralhas que tem nos cercados, que tem nos limitado, que tem impedido, Senhor, de avançarmos, de conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, Pai, declaramos, põe a mão sobre sua mente aí, irmãos, põe a mão sobre sua mente, por favor. Declaramos sobre nossas mentes, Pai, hoje, Deus, que caia toda muralha, todo impedimento, para aquilo que precisamos do Senhor, receber, ouvir, guardar. Declaramos, Pai, nossas mentes cativas somente a Tua palavra, o Teu Espírito Santo. Declaramos nossas mentes bloqueadas, Senhor, contra toda seta do inferno, contra todo pensamento externo, Deus, contra toda motivação errada, contra todo sofisma, e declaramos, Pai, uma mente aberta, para que os céus venham, para que o alto possa descer, para que possamos, Deus, compreender, experimentar, Deus, viver um novo tempo, para que não podemos nos conformar mais, Senhor, com o que temos vivido, mas queremos mais de Ti. Eu oro, Pai, por cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite, por cada irmão. Eu declaro, Pai, agora que aquele que entrou aqui cansado, talvez, Senhor, desanimado, talvez, meu Pai, cansado mesmo do físico, do dia do trabalho, do sol quente que foi o dia hoje, Espírito de Deus, sopra agora, Senhor, vai dando vida, vai trazendo alegria, ânimo, força, redecou, varás, naramaishi, haradecou. Deus, desde a planta dos pés, a força do Senhor sobre cada um, vai adentrando, Pai, dentro sobre a corrente sanguínea, Senhor, vai trazendo energia, vai trazendo fé, vai aumentando, Pai, sobre cada um, para que possamos, Senhor, sair daqui nessa noite diferente como entramos, para que possamos, Pai, juntamente, declarar, Deus, e aquilo que é impedimento cairá por terra nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se você concorda comigo, diga amém. Amém, amém. Eu concordo, eu creio. Nós cremos naquilo que Deus tem falado nesses dias. Meus irmãos, nós estamos falando desses dias e ministrando nas quartas-feiras a respeito daquilo que vai gerar mais fé, que vai quebrar algo que é impedimento, algo que é bloqueio, algo que é prisão, para que nós possamos, irmãos, fluir em Deus.
As coisas naturais, irmãos, elas passam despercebidas e torna tudo normal. Mas as coisas espirituais, elas vêm do alto, elas vêm através do Espírito, e vêm para o nosso espírito, testificando no nosso espírito que um dia renovou, o Espírito reviveu, renasceu, e o Espírito de Deus veio habitar em nós. Eu oro nessa noite para que você tenha a revelação da parte de Deus nesse lugar, para que em meio a esse culto, você possa ouvir Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo nesse lugar, a voz que vem através da palavra rema, do profético, da palavra revelada, mas através daquilo que temos lido nesse tempo, daquilo que estudamos, daquilo que temos nos alimentando, irmãos, daquilo que você tem alimentado nesses dias. Eu oro para que hoje venha uma revelação de Deus, para esse tempo que você tem orado de Deus, para esse tempo que você tem estudado a palavra, lendo a Bíblia, para esse tempo que você tem se despertado, tem dito assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero ser instrumento na vida de pessoas, na vida da tua igreja, nessa cidade, na minha casa, nas outras pessoas. Eu oro nessa noite para que o Espírito de Deus nos capacite, nos encha de uma graça tão grande, irmãos, que não vai ter muralha nenhuma, que não vai ter inimigos nenhum que vai nos paralisar, porque maior o que está em nós, maior é o que está em você do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, por aquele que te amou, naquela cruz, Jesus Cristo. Eu oro para que as decisões que você tomou no decorrer desse tempo, está tomando, irá tomar nesses dias, sejam decisões acertadas, decisões segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Senhor, estamos aqui, dependemos unicamente, exclusivamente de Ti, do Teu Espírito, do Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, conduza-nos, Pai, conduza-nos nessa noite, continue conosco nesse lugar, continue, Papai. Toda palavra, tudo aquilo venha dos céus para nossas vidas, em o nome de Jesus. Tu és lindo, Jesus, Tu és lindo, Tu és precioso. Ouça a voz de Deus nessa hora, fale com Ele, declare seus ouvidos espirituais abertos para ouvir Deus, não para ouvir homem. Senhor Jesus, deixa nessa noite Ele te pegar de uma maneira especial. já não quero ser igual. Deixa Ele te renovar nessa noite, Renova-me, todos os dias. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Deixa mudar, deixa Ele alterar aquilo que precisa ser alterado. Ruiu de boca lá, Porque sarabaiaba tudo choro. que há dentro de mim necessita ser mandado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Declaramos, Pai, nosso espírito aberto para receber, porque tudo que há dentro de mim necessita de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Porque tudo que há, vamos declarar mais uma vez. Porque Que tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de ti.
As tuas vitórias, irmãos, as tuas conquistas, elas não são estabelecidas, elas não são ganhas a partir do seu esforço, a partir da sua inteligência, a partir de pessoas que lhe auxiliam, mas as tuas conquistas, as tuas vitórias, elas são adquiridas, elas são conquistadas através de uma vida santa, reta com Deus. O reino de Deus é estabelecido com santidade, com vida do céu. A sua família, o seu casamento, o seu trabalho. Você não pertence a esse mundo, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui atravessando um tempo. Então, descanse em Deus. Descansar em Deus é você confiar em Deus, é você acreditar em Deus. É você obedecer, buscar, lutar para obedecer a Deus em todas as coisas que Ele tem te falado, que Ele vai te falar, em tudo que Ele falou nesses dias, tudo que Ele tem dito. Não deixe o inimigo, não deixe o pássaro representando o inimigo roubar, levar essa semente que tem sido semeada, jogada no teu coração. O reino de Deus, ele não se estabelece com perfeição, de buscar a perfeição, ele estabelece com vida reta, santa. Amém, queridos? E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que aquele povo no passado, é por isso que você lê as histórias da Bíblia e as guerras conquistadas, as vitórias daquele povo não foi por causa do esforço deles, não foi porque eles eram bons de espadas ou bons de estratégia, foi porque Deus levantou homens, levantou mulheres, e aqueles homens e mulheres levantados por Deus trouxe um direcionamento, uma fé, trouxe uma palavra onde o povo creu e obedeceu a Deus, e Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas, irmãos. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, o Deus que tirou o povo do Egito, e que se passou 80 anos para aquele povo entrar na terra prometida ali, já depois de 40 anos e mais 40 anos vivendo ali, contando aquelas histórias para os seus filhos, netos, ou mesmo antes de sair do Egito, mas quando José chegou no Egito, toda aquela história, Deus estava no controle, e aquele povo experimentou, porque houve uma esperança, houve um clamor e houve uma obediência em Deus. Então Deus está falando nas pequenas coisas, obedeça a Deus nas pequenas coisas, porque as grandes coisas, irmãos, os grandes desafios, nós só vamos obedecer se nós formos obedientes nas pequenas coisas. Amém? E a nossa vida, ela se resume aqui na terra com Deus, irmãos, através da fé. Esses dias nós falamos e ouvimos a respeito de derrubar muralhas em algumas situações, onde foi falado sobre instruções, sobre estratégias que serviriam para que muralhas caíssem, aquilo que é impedimento das nossas vidas, como foi naquele povo. E foi se falado sobre derrubar a muralha, vencer a muralha da oração, de você ter tempo com Deus, buscar ser intencional, orar, clamar, buscar a Deus, ter altar com Deus, seja altar público, mas altar secreto. Foi falado sobre derrubar uma muralha e acreditar que Deus é um Deus que nós precisamos confiar nele, né? A confiança em Deus, confiar, saber que você não vai estar desamparado, como um filho confia num pai, filho pequeno. Confiar, irmãos, como quando um paraquedista pula e ele tem esperança e sabe que aquele paraquedas está pronto, ele vai abrir, ele confia que aquele paraquedas vai abrir, ele não vai morrer. Então nós falamos sobre confiança em Deus, falamos sobre também derrubar a muralha da dependência de Deus. Você não depende do seu patrão, nós não dependemos do político, nós dependemos é de Deus.
É porque nós temos medo e temos dificuldade para colocar as ordens, os valores da maneira correta, os princípios corretos. Então, depender de Deus é quando você confia e depende que não vai te faltar o necessário. Depender de Deus é saber, irmãos, que no momento que você pensa que não tem jeito, você sabe que Ele está ali e Ele vai te acudir, porque tua fé, tua esperança está em Deus. Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus, Ele é o teu Senhor, o teu pastor. Nada te faltará, de nada você terá falta. Isso é dependência de Deus. Nós falamos aqui sobre as muralhas que devem cair e que precisa haver planejamento para que as coisas aconteçam. Não é de qualquer jeito. Deus foi um Deus organizado que planejou o mundo. Deus te planejou. Você não nasceu por acaso de paraquedas, caiu de paraquedas nessa terra. Então Deus é um Deus que planejou todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Ele planejou você. Ele planejou como seria a terra, lua, estrela, mar, tudo. Cada dia Ele fez algo. Houve um planejamento ali no céu. Amém, irmãos? E uma das muralhas que caíram também, que foi falado nesses dias aqui, nas quartas-feiras, foi da muralha da incredulidade, aonde nós precisamos vencer essa muralha, lutar contra isso todos os dias. Você não precisa ver para crer, mas você tem apenas que crer na palavra. A incredulidade mata, a incredulidade interfere de você entrar no céu. O único pecado que Deus, irmãos, que não tem perdão, é o perdão da incredulidade, porque a Bíblia diz que por causa da incredulidade, todos aqueles que saíram do Egito morreram, não adentraram a terra prometida, não chegaram a Canaã. A incredulidade é o pecado que não tem perdão, porque se a pessoa não crê, irmãos, a incredulidade é o contrário de fé. Às vezes, você pode até ser atingido por essa setinha, mas nós temos que voltar aos princípios do início e colocar a confiança, a dependência, a oração e fazer com que a incredulidade vá embora. Foi falado sobre isso aqui. Também foi falado sobre a fidelidade financeira, onde nós precisamos confiar em Deus e lidar com Ele como alguém que estabeleceu princípios, pediu algo para nós e que eu preciso ser fiel até a morte. E essa fidelidade, existe padrão para a fidelidade, existe uma conta exata para essa fidelidade. E você que é da igreja, é crente, você sabe disso, do que eu estou falando. Nós precisamos matar, derrubar essa muralha da infidelidade. Converse com alguém que é fiel a Deus, que está experimentando esse princípio. Como é que é a vida dessa pessoa, como é que ele está agindo. Quando você age matando essa infidelidade, você está definitivamente destruindo um outro Deus que guerreia contra o Deus verdadeiro, que é Mamon, que é as riquezas dessa vida, então, foi falado sobre isso, sobre a fidelidade, foi falado dos personagens, daquele que foi infiel, que morreu. Então, irmãos, essa muralha eu creio que também tem caído, está caindo sobre as nossas vidas, sobre a igreja, como o pastor Walter falou. E hoje nós vamos dar o grito, declarando que cada muralha dessa que foi ministrado, cada palavra dessas, hoje, de fato, elas ruirão, nós adentraremos, nós nos posicionaremos. E outra muralha que foi falado justamente sobre a muralha que tem que ser derramada, que é a muralha do posicionamento. Existe o posicionamento para a morte e o posicionamento para a vida. Muitas pessoas se posicionam para a morte, para morrer. Outros se posicionam para a vida. Então foi falado que essa muralha precisa ser vencida e nós precisamos optar, decidir pelo posicionamento de vida. E foi o que Jesus veio trazer para nós, vida e vida em abundância. Foi o exemplo de Acã e o exemplo de Raabe. Um se posicionou para a morte, outro se posicionou para a vida. E hoje, irmãos, eu quero fechar essa palavra, e eu falei, e compartilhar algumas coisas aqui. Eu quero ler com vocês aí, e vamos estar falando de alguns princípios, algumas muralhas aqui, para nós orarmos daqui a pouquinho. Hebreus 11, versículo 1. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.
Quantos estão com expectativa em Cristo firme? Amém? Espírito de Deus, continue nesse lugar. Ah, Jesus. Diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Até aqui, irmãos. Amém? Irmãos, a fé, a essência, o sentido da fé, é o que nós estamos buscando, é o que nós estamos fazendo, é o que traz vida, é o que traz esperança, confiança, é isso que faz alguém orar, é isso que faz alguém confiar em Deus, é essa essência da fé, o sentido da fé, é isso que faz alguém confiar num Deus que você nunca viu, num Deus que você ouviu falar dele, muitos aqui talvez desde quando era criança, pequeno, e que sua avó falava que esse Deus era um Deus criador dos céus e da terra, que esse Deus um dia fez um dilúvio, mandou construir uma arca, as histórias que foram contadas para você, e que esse Deus estava para vir buscar, tocar fogo nessa terra, ou de alguma maneira descer, vir buscar, e levar todo mundo para o céu. E tem passado anos, você hoje já está mais maduro na fé e na idade, e até hoje isso não aconteceu. Então, irmãos, é a fé, isso, irmãos, é aquilo que nos faz confiar em Deus, que um dia vai acontecer, como aquele povo que estava lá no Egito, que passaram 400 anos sem ouvir Deus. Deus se calou, 400 anos, 4 gerações passaram, de 100 em 100 anos, ou 3 gerações, e poucas, 3 para 4 gerações, mas aqueles que ouviram, sabia que aquela história, aquilo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó estava falando ia acontecer, e de fato, aquilo se tornou real. A fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, aquilo que eles esperaram 40 anos, para deixar de ser escravos, para sair de uma prisão do Egito, dos egípcios, de uma prisão física, de uma prisão também emocional, porque você não era ninguém, você era as pessoas eram um lixo ali, e uma prisão espiritual, porque você tinha você não tinha uma liberdade para cultuar o Deus verdadeiro, era até um limite, até enquanto o faraó não fazia algumas coisas, ou homens, reis, que se levantavam, como Nabucodonosor, como outros. Então, irmãos, é essa fé de que Hebreus 11 está falando aqui, que gera a confiança, a dependência, é essa fé que faz você planejar para alcançar algo lá na frente, que foi por causa dessa fé que aconteceu, que houve planejamento. É a fé, irmãos, que vai por cima, vai batendo, vai empurrando, vai jogando a incredulidade para o lado, para o alto, para que nós possamos crer de que algo que você tem orado, que algo que você tem passado na sua família, no seu trabalho, na sua vida, algo que você tem buscado, almejado, desejado, sonhado, é essa fé que vai interromper aquela incredulidade, para que isso aconteça. E quando isso acontecer, irmãos, o Senhor sempre vai ser glorificado. É essa fé que te faz todos os meses, ou em cada culto, você saber que você sai daí e vem até aqui ofertar, dizimar, participar das campanhas de ajuda, de construção, de outras coisas. É essa fé que te faz entender que existe uma fidelidade
de você entregar aquilo que Deus tem te dado como salário, como um ganho. É essa fé, porque sem fé é impossível. Você não vai fazer, você não vai agradar a Deus. É essa fé que te faz saber que você tem um compromisso com Deus. É essa fé que te faz, irmãos, te posicionar para a vida e te tira da morte, como tirou muitos, como nos tirou todos nós de lá. Nós estávamos segundo a ira de Deus, e o que nós merecíamos era a morte. É essa fé que nos faz isso, irmãos. E eu creio que nós às vezes batemos, nós às vezes criticamos, olhamos para aqueles israelitas lá, que saiu do Egito, e nós falamos que eles foram incrédulos, falamos que eles eram de dura serviço, falamos que eles viram tantas coisas de Deus, mas eles erraram. Mas eu quero falar, irmãos, sobre algo que eles experimentaram, e que nós precisamos experimentar também, que foi a fé dos israelitas, irmãos. Foi a fé que eles experimentaram, irmãos. E você sabe que desde a travessia do Mar Vermelho, e até eles chegarem ali, a ponto que Deus deu todo aquele direcionamento, e agora quando Josué se posicionou, e agora estava liderando aquele povo, falou: agora nós vamos conquistar a terra, vamos avançar até os muros de Jericó. E eles fizeram algumas coisas, irmãos, que só eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Eu imagino, irmãos, cada choro, cada admiração, cada perplexo que eles ficaram. Você imagine aquele rio Jordão abrindo, criando uma muralha de um lado, e eles atravessando ali. Já não era mais aquela geração velha que viu o Mar Vermelho se abrir, mas que morreram, porque não creram, porque foram teimosos, porque não perseveraram, porque murmuraram, porque questionaram a liderança de Deus, a vontade de Deus. Mas agora era uma geração nova, uma geração que recebeu um avivamento, um despertamento. No meio daqueles, tinha Josué, tinha Caleb, tinha uns mais da sua idade de 20 anos para baixo, outros foram crescendo ali, nascendo ali durante aqueles 40 anos, mas imagine agora eles vendo aquele rio também, a geração de Josué, aquele rio represando, e eles passando ali, irmãos, e batendo na parede da água assim, ó, brincando talvez, vendo talvez peixe nadando ali, algo assim, doido, para a nossa imaginação humana. Então eles experimentaram. E o que mais que eles experimentaram? É onde nós queremos chegar agora, queremos finalizar essa campanha. Eles experimentaram, irmãos, uma muralha intransponível, uma muralha gigantesca, uma muralha que nenhum inimigo, nenhum Deus, ninguém nunca tinha invadido aquela cidade. Eu não estudei, não pesquisei quantos anos historiadores puderam contar de que eles demoraram aquele povo para construir aquela muralha de Jericó, cercando aquela cidade. Esses dias eu assisti um filme chamado Muralha, onde uma muralha gigantesca também, né, num país, e ali aquela muralha protegia aquela cidade, aquele povo dos monstros, do inimigo, e era uma muralha também muito grande. Eu falei, olha só, e o povo ficava acima da muralha, e quando os inimigos vinham, eles lutavam, a muralha abria, saía espada, fogo, e o inimigo não conseguia avançar naquelas muralhas. Irmãos, a muralha de Jericó era essa muralha, intransponível, mas eles experimentaram, irmãos, mediante o que, irmãos? A fé. Fé dos israelitas, fé que nós precisamos experimentar também. Fé, irmãos, que chegou o momento, porque quando Josué disse para eles que Deus falava com Josué, fale com o povo, e Josué deu aquela direção que você já sabe, foi repetida aqui algumas vezes, mas Josué disse que eles iam rodear aquela cidade 6 dias, como é que eles iam rodear a cidade 6 dias, irmãos? Em silêncio. Não era uma tarefa fácil. Josué não disse o que iria acontecer. Josué não falou para ele, olha, vocês rodeiam a cidade 6 dias que as muralhas vão cair. De início não, ele falou, vocês vão rodear, está lá no versículo 10, vocês vão rodear a cidade por 3 dias, por 6 dias, e no 7º dia vai dar 7 voltas, todo mundo em silêncio. E ali começou, irmão. Então, a fé que eles experimentaram, qual é o nível, irmãos? Como tem sido o nível da tua fé? O que você tem experimentado de fé
ou você serve a Deus, você está nessa campanha, nesse propósito, nesse projeto, e tua fé, como tem sido a tua fé, irmãos? Que fé é essa? Que vem um desespero, que vem um medo, que tudo é no natural, que não há uma oração, não há uma intervenção divina da parte de Deus. Nós precisamos, irmãos, essa fé ser provada, ser experimentada de uma maneira mais forte. É por isso que as muralhas, os impedimentos, as dificuldades na tua vida, no teu processo, na tua caminhada, seja ela espiritual, de chamado, seja ela no âmbito que for da sua vida, emocional, sentimental, conjugal, familiar, trabalho, nós precisamos, irmãos, experimentar e vencer e avançar, porque, irmãos, tem os inimigos, tem as pessoas que não vivem, não experimentam isso. Irmãos, igreja, escuta, igreja não é lugar de gente normal, amém, irmãos? Não somos, aqui não é lugar de gente normal, mas se nós estamos normal aqui, nós estamos no lugar errado. Nós temos que ir lá para o Lions Club, lá para o Rotary Club, lá para um outro lugar, porque aqui não é lugar de gente normal, de entrar aqui, de ter uma amizade comum, de vir no culto, participar do momento, da reunião, e você vai para casa e a vida continua a mesma coisa, e não acontece nada, não, você não experimenta uma fé, a ponto de você poder falar, esse Deus que eu sirvo é um Deus precioso, é um Deus realmente poderoso. Nós não somos, irmãos. Eu vi uma pregação de um pastor que ele disse que uma irmã, chegou um irmão na igreja dele, um casal, uma irmã, sentou lá no banco e tal, e passou uns dias ele vindo, pregando, e quando foi um dia, aquela irmã chegou para ele e falou assim, pastor, eu estou aqui na igreja, vou congregar aqui agora com o senhor, Deus falou comigo e tal, mas assim, eu não quero nada, eu só quero ser um crente de banco. Sabe o que é um crente peroba, irmão? Eu falei até isso para um casal domingo, vocês não são crente peroba. Crente peroba, irmãos, no meu tempo tinha aquele, não sei se tem, daquele óleo de peroba. Para que é o óleo de peroba? Passar nos bancos, para ficar brilhando, bonitinho, aí você vai lá e passa o pano. Você não é crente para estar dando brilho em cadeira, em banco, não, irmão, crente peroba. Diga para quem está do seu lado, você não é um crente peroba. Amém. Irmãos, porque nós precisamos, irmãos, sair dessas cadeiras e ter ação, ter atitude. E aquela irmã falou para aquele pastor, eu quero ser uma crente normal, eu não quero nada, cargo de igreja, eu não quero me envolver com célula, eu não quero me envolver com nada, eu quero aqui vir, ouvir a palavra, o culto, ir para casa. E o pastor falou para aquela irmã, irmã, você está errada, não existe isso aqui. Não, pastor, tal. Então me diga uma coisa, irmã, você acredita que Deus abriu o mar vermelho? Acredito, pastor, está lá na Bíblia. Irmã, você acredita que um grande peixe engoliu um homem, ficou 3 dias lá, depois vomitou na praia? Acredito, pastor, está na Bíblia. Irmã, você acredita que uma muralha gigante caiu quando o povo gritou e tal, rodeou? Acredito. Irmã, e como é que você quer ser uma crente normal? Não existe crente normal, irmã, não existe. E aquela irmã começou a chorar, pastor, realmente. Então, irmãos, nós não somos crentes normais, irmãos, nós somos anormais. Anormais. É por isso, irmãos, que a nossa vida fora é diferente. Aquilo que é normal lá fora, para nós é anormal. E aquilo que é normal para nós aqui, lá fora é anormal. É por isso que lá nós não podemos comungar, nós não podemos aceitar, conviver com as coisas do mundo, com os princípios do mundo. E às vezes as pessoas não vão entender e vai dizer que nós somos doidos, que você é maluco, e é isso mesmo. Como aquele povo falou, talvez para quem estava rodeando a muralha, isso é um bocado de doido, de maluco, que besteira é essa? Vem aqui. Mas eles estavam lá, irmãos. Olhe para mim, irmãos. Quem sabe? As pessoas estão zombando de você, o inimigo está zombando de você, porque você está sendo normal, porque a tua fé está muito natural. Por que você fica indo nesta igreja? Sua vida parece que não muda. Você já ouviu isso de alguém? Ou alguém já falou isso para alguma pessoa? Seu casamento está do mesmo jeito. Sua vida financeira não melhora. Talvez até
o diabo usa alguém dentro da sua casa para falar isso para você. Porque, irmão, só pode ser a boca do cão. Eu ouvi minha esposa me falando algo esses dias, que tem um Face aqui dessa cidade, que é um fake, que um filho do cão, do diabo, fez isso aí só para fuxicar, para inventar história, ou para botar lenha na fogueira, para fazer o que não presta. Porque se já é fake, irmão, já não presta. Se já é para fuxicar, já não presta. E aí alguém vai dizer dentro da casa: ah, você não muda, sua vida financeira não melhora, você não muda, sua situação não muda. O que é isso? Você passou para ser crente, mas sua vida está cercada de muralhas. Do que adianta isso, irmãos? Às vezes a pessoa fala: desista, pare de ser besta, pare de ofertar, pare de dizimar, pare de ir à igreja. Talvez você já ouviu isso, ou já ouviu pessoas falando disso. E são os inimigos, irmãos. Escuta o que eu vou te falar. Deixa eu te dizer algo aqui hoje, irmãos, nessa noite. Não dê ouvido para esses desanimadores, não dê ouvido, irmãos, para esses incrédulos, não dê ouvido para quem não tem aliança com Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, com o teu Deus. Você vai ouvir um incrédulo, você vai ouvir uma palavra dessa, ela vem, mas aquilo não pode entrar dentro de você. Continue rodeando as muralhas, continue orando, continue buscando, continue, irmãos, confiando em Deus, dependendo de Deus, continue fazendo seu planejamento. Esse ano, segundo semestre, eu vou planejar isso, planeje. Se não acontecer, planeje no início do ano que vem. É uma viagem, é um negócio, eu não sei o que é, mas continue planejando, continue lutando contra a incredulidade, continue sendo fiel a Deus, continue se posicionando para a vida, para que você possa experimentar, nós possamos experimentar essa fé que os israelitas experimentaram, irmãos, de uma maneira tremenda, profunda. Eu sei que hoje, irmãos, a nossa fé, ela está baseada, ela está voltada para o alto, para os céus, para um novo tempo, mas eu não posso também olhar para isso e me conformar com a minha vida medíocre, com a minha vida. Eu postei nos grupos hoje da igreja, nos grupos de líderes de alguns ministérios aí, sobre uma viagem em São Luís do Maranhão, e para minha surpresa, irmãos, aquilo não mexeu com muitos. Aí depois que eu dei uma palavra, parece que alguns acordaram. Meus irmãos, o que está acontecendo? Eu postei que vai ter uma viagem em São Luís, porque se pelo menos você falar assim: eu vou orar, pastor, diga amém para essa viagem, eu quero participar desse negócio. Uma viagem aonde nós estaremos lá terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias, na capital do Maranhão, onde estaremos numa chácara reunido com nossos pastores, pastor presidente, demais pastores, recebendo instrução, informação, comunhão, 2 dias lá, onde estaremos mais 2 dias participando de um seminário chamado Casa de Zadok. Estude a respeito de Zadok, que você vai ver que algo tremendo foi a geração que Deus tirou dos sacerdotes. E Zadok foi aquele que fez a diferença, a geração sacerdotal. Aonde estaremos ali sendo ministrados por pastores de renomes do nosso Brasil, homens aprovados por Deus. Pastor Luciano Subirá, pastor Josué, aquele que ministra para homem, para mulher, para casais, Josué Gonçalves. Outros 2 profetas de Deus, mais um, eu vou postar. Aonde você terá a oportunidade de quem não conhece a capital do Maranhão, poderá conhecer. Aonde você terá a oportunidade de quem nunca foi no mar, na praia, terá a oportunidade de ir. Sabe por quanto? Por uma passagem de R$120 ida e volta, no ônibus, onde só estaria nosso povo, um motorista nosso, da igreja, que é um de vocês aí que vai dirigir esse ônibus. Aonde Deus abriu essa porta, irmãos, que eu não sei se é Deus mesmo, foi os céus, porque se você for fazer as contas, quanto é fretar um ônibus de 44 lugares para São Luís, que não é menos de R$10.000, não é menos de R$10.000, tem mais ainda, aonde estaremos lá, comendo os 4 dias na chácara, tomando café, almoçando, jantando, pagando essa taxa da chácara, a inscrição de Zadok, por R$130, alimentando os 4 dias, pagando a inscrição, pagando carro de Zadok, mais a passagem 120, R$250 por pessoa.
com mais 100 reais para você não ficar liso, para ir na praia, para comer um docinho e tal, conhecer o mar, a praia, dar uma volta lá. Então deu quanto? Total 300 reais, dá 400 reais, irmão. Irmãos, e eu estou postando aquele negócio e tá os irmãos postando figurinha, postando não sei o que. Aí, irmão, entrei na carne. Eu falei, não, esse negócio tá... Acho que os irmãos não viram. Eu gosto de brincar, irmãos, desses trens, você sabe como é que eu sou. Aí eu falei, não, peraí, será que eu estou falando para quem aqui? Era como os inimigos lá, os cananeus estavam cercados daquele povo, os cananeus estavam ali, o povo não podia estar distraído, Josué estava atento. E aí, irmãos, eu falei, gente, bora acordar, pelo amor de Deus. Aí eu postei. Aí alguns irmãos já me ligaram, irmãos, escuta o que eu vou falar. É uma oportunidade, irmãos. Na minha época eu não pensava duas vezes. Eu sei que tem uns que não vão poder ir, não estou dizendo, nós somos uma igreja aqui que se juntarmos à igreja aqui com a congregação, eu creio que vai dar em torno de entre 600 e 700 pessoas que congregam, que está sempre conosco aqui, fazem parte desse ministério. Para lotar um ônibus de 44 lugares. Eu sei que é tempo de trabalho, mas estou dizendo para aqueles que vão se esforçar, que querem, que vai deixar pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, ou um ou outro, para participar, irmãos, desse evento. Então, irmãos, vamos exercitar a fé. Deus quer que você experimente coisas novas, irmãos. Eu falei para os jovens, aí, eu quero ir, tá, amém. Eu sei que uns não tem como ir, mas está aí, está lançado o desafio. E eu não vou mais correr atrás nem insistir, porque o que eu tinha que fazer já fiz. O ônibus está aí, tudo em nossas mãos. Amém, igreja? Precisamos acordar para isso. Escuta, irmãos. Não dá ouvido para os desanimadores. Eu quero que você leia aí. Abra sua Bíblia aí no Salmo 40. Aleluia. Olha o que o salmista diz aí. 40. Salmo 40, verso 1 até o 3. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento. Assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Irmãos, quem está dizendo aqui é Davi. Continue orando, continue buscando, continue esperando em Deus, irmãos, porque Deus também vai olhar para você como o salmista declara aqui. Ele depositou, ele colocou toda a esperança, a confiança nele, no Deus de Israel, e diz que Deus olhou, inclinou para ele, ouviu o clamor, tirou ele daquela situação, colocou uma nova canção, mudou a vida, o novo de Deus sobre a vida daquele homem, né, um novo de Deus. Hoje nós reunimos com os pastores da cidade, alguns pastores. Ore por nós, ore pela Conimete, conselho de pastores, de ministros dessa cidade, ore por esse novo tempo, irmãos. Deus tem um novo tempo. Hoje nós reunimos ali na dependência de um dos lugares da prefeitura para conversar com o secretariado sobre a marcha para Jesus. E vocês, já marcamos a data, será dia 9 de novembro, entre o feriado de finados e o outro feriado que tem dia 15, vai ser no meio, não vai ser no dia de feriado, vai ser no sábado à tarde. E pastor, quem é o cantor que nós vamos trazer, quem é o ministro, quem é? Eu falei, eu já tinha falado há um tempo atrás, eu falei, Deus, nós vamos trazer, nós vamos impactar essa cidade, nós vamos marchar nessa cidade, irmãos, que o diabo vai correr. Nós vamos colocar, escuta o que eu estou falando, nós vamos colocar 15 mil pessoas nessas ruas, no mínimo, e ali naquela praça. Diga amém, irmãos, pelo amor de Deus. Amém. Adorando a Deus. Aí quem nós vamos trazer? Aí eu falei, Fernandinho, pastor Fernandinho e banda. E aí levamos, estamos orando. Aí, pastor, mas não sei o que, sábado. Eu falei, sábado, meu irmão, quem é crente? Você sair do seu trabalho 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, sabe que o teu patrão não vai te liberar 2 horas só para você sair antes de finalizar? Que crente é você? Oi? Pode, mas é alguns que trabalham, né, às vezes
Que alguém não vai botar no feriado. Que feriado, meu irmão? Feriado, o povo está para o rio, está não sei para onde. Amanhã é feriado, não é? Amanhã muitos vão para o rio, vão pescar, vão comer, vão passear. Vamos marchar no dia de sábado, onde a cidade está aí. Juntos. Amém, irmãos? Então nós vamos fazer isso. Por quê? Porque nós vamos gerar fé, profetizar na cidade, abençoar a nossa cidade, para aquilo que Deus tem. Então Davi, ele experimentou isso, porque ele depositou, irmãos. E queridos, o mundo, eles não entendem a maneira de Deus agir, as estratégias de Deus. Pode até parecer que Deus não está ouvindo, ou não está agindo, mas enquanto você está clamando, buscando, rodeando as muralhas, esse tempo que vocês oraram, os que participaram da oração aqui de manhã, ou os que oraram em casa, os que estão em todos os cultos na quarta-feira, eu creio que algo está acontecendo. Hoje tinha uma irmã, que ela disse, pastor, eu quero contar um testemunho que Deus já fez na minha vida. Olha, pastor, eu falei, amém. Nós vamos, depois que terminar essa campanha, nós vamos deixar oportunidade para contar os testemunhos. Então, enquanto nós estamos rodeando as muralhas, irmãos, Ele está trabalhando a seu favor. A maneira de Deus agir não é a maneira que a gente pensa, a gente imagina, mas o princípio, irmãos, é um só. É a obediência, é a submissão, é a fé, a confiança, é experimentar o que os israelitas, porque quando os israelitas estavam meio confusos, alguns se levantavam como líderes do povo para queixar, para falar, rapaz, será que Josué não está demorando a tomar atitude? Olha, esse líder não sei não, querendo levar alguma dúvida. Aí Deus vinha, alguém se levantava ali para falar e tal, e o povo se animava, até, irmãos, eles poderem experimentar algo tremendo. Irmãos, Isaías 64:4, anote ou então escute aí o que a palavra de Deus diz lá assim, ó, desde a antiguidade, ó, Isaías já foi 700 anos antes de Jesus nascer, e o profeta estava dizendo, desde a antiguidade, não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou, viu, outro Deus além de ti. Olha o que Isaías falou, ninguém nunca viu desenvolver um Deus além de ti, que o que, irmãos? Trabalha, um Deus que age, um Deus que trabalha, como? Para quem? Em favor daqueles que nele depositam sua esperança, sua confiança. Então, irmãos, continue depositando sua confiança, sua esperança no Deus de Israel. É isso que estamos fazendo, é isso que estamos querendo, marchando. Você pode até não estar percebendo, irmãos, mas pastor, não está acontecendo, não estou vendo nada ainda, mas os alicerces dessas muralhas, desses impedimentos, dessas dificuldades, elas estão mexendo. Os alicerces, irmãos, não está mais o mesmo, não está ali firme como era antes. Aquilo que estava sendo difícil para você, aquilo que você antes realmente era uma muralha, hoje não é mais, porque os alicerces já estão amolecendo. Daqui a pouquinho, irmão, se você triscar a mão assim, cai. Porque os alicerces daquelas muralhas de Jericó, elas foram mexidas no espírito, no espiritual, porque o povo começou a agir, o povo começou a entender o que Deus estava fazendo. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, irmãos. Precisamos então experimentar essa fé dos israelitas, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é que você vai experimentar isso? Se lançando, obedecendo, praticando a palavra de Deus. É isso, irmãos. Irmãos, e outra situação aqui, que aconteceu com aquele povo, nós até cantamos um louvor aqui, domingo eu ministrei sobre isso, 2 domingos eu falei, eu quero falar hoje mais um pouquinho, para que essas muralhas de fato caiam, para que de fato essas muralhas venham se desmoronar, para que de fato você continue experimentando a fé dos israelitas, vivendo mais em Deus. Repita comigo, irmãos, é necessário santidade e compromisso. Santidade e compromisso, irmãos, é outro fator fundamental para as conquistas. Irmãos, santidade é inegociável, irmãos, para você conquistar algo com relação ao reino de céus, ao reino de Deus, ao reino do Espírito. Irmãos, um povo que tem brechas de pecado não vai contar com o favor de Deus e vai dar legalidade ao diabo. Pecado, irmãos, dá legalidade. O diabo não precisa nem bater na porta não, ele já entra, porque já tem a brecha, tem a legalidade. Então nós precisamos ver isso, irmãos. Antes da conquista de Jericó, você lembra que todo o povo se santificou?
né? Quando foi para, Josué falou, ó, santifique-se, prepare, amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas. Então, se combinaram lá, ninguém fez um voto ali, mas quando passou que eles conquistaram Jericó, que eles foram conquistar a próxima cidade, não quiseram se santificar, foi algo rápido ali. Mas diz também, irmãos, que o pecado daquele homem que você já ouviu aqui sobre ele, desde o início, chamado Acã, o pecado daquele homem, irmãos, foi a brecha para o fracasso. O pecado de Acã foi a brecha para a derrota lá em Ai. Então, irmãos, nunca esqueça disso que eu vou lhe falar nessa noite. A santidade, ela é uma condição para nós conseguirmos, irmãos, vitórias sobrenaturais, para nós conseguirmos experimentar essa fé, é a santidade. O que é a santidade, pastor? É o oposto daquilo que está lá fora, que são os princípios, aquilo que eu falei domingo. É você guardar os seus olhos, os seus ouvidos, sua boca. É você, irmão, ser separado para Deus. Saber que há uma separação. Amém, irmãos? E querido, já finalizando, quando as trombetas tocarem, quando houver o brado de vitória, irmãos, aí sim, naquela última volta, os momentos ali, rodeando aquela muralha, irmãos, os sacerdotes tocaram, e ali o povo gritou, e aquelas muralhas de Jericó caíram. Mas houve todo um processo, todo um momento, e eu creio que é nesse tempo que nós estamos fazendo isso, irmãos. As trombetas naquela época, elas tinham um significado especial. O povo de Deus, o Israel, eles eram instruídos a tocar trombetas diante de suas festas religiosas, né? A trombeta tocava, diante das batalhas, o arauto lá avisava, quando tocava a trombeta, ou era para chamar o exército, vamos, ou então era alerta, fiquem atentos. Tocava no momento das festas, das conquistas, para que eles pudessem se lembrar que a vitória sempre vinha de Deus e não deles. Era por isso que a trombeta tocava. Mas algo que aconteceu com aquele povo ali, irmãos, foi que aquele povo aconteceu-se uma unidade, aconteceu, irmãos, uma responsabilidade com aquele povo. Se nós não derrubarmos essa muralha, irmãos, da unidade, da responsabilidade, vai ser difícil nós rompermos, porque não se conquista uma cidade, não se conquista, irmãos, coisas grandes sozinho, se não tiver unidade. Não, eu não preciso, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu sou fiel, mas eu não quero me aproximar, eu não quero estar junto. Não existe isso, irmãos, né? Então, outro segredo que nós precisamos entender isso, irmãos, para nós não sermos frustrados, não sermos derrotados naquilo que estamos querendo, conquistando, é a participação de todos nós, nos desafios que Deus tem trazido, tem nos colocado, tem nos proposto. Então, houve um desafio, houve uma convocação, atenda, né? Lá em Jericó, todo o povo rodeou a cidade, como já vimos, né? Fez o que Josué ordenou, está todo mundo ali, né? Já lá em Ai, irmãos, a maioria ficou relaxada, não precisa não, vai só 3.000 homens, para conquistar a próxima cidade. E a batalha foi o quê? Qual foi o resultado? Poucos trabalharam, mas todos foram derrotados, irmãos. Já em Jericó não. Se nós queremos, irmãos, grandes conquistas, tem que haver o envolvimento de todos no desafio. Nós estamos oramos aqui 40 dias por desafio, pelos projetos da igreja, pela construção do centro de recuperação lá naquela chácara. Oramos pelo projeto de uma reforma da igreja, que estamos fazendo essa reforma, que talvez alguns não perceberam ainda, muita coisa, ainda está acontecendo, mas ali tinha um portão de todo tamanho, que era uma dificuldade para abrir aquele portão, para acender uma luz, apagar, tinha que fechar. Então, para tirar aquele portão, cortar, estamos forrando aquela parte lá, vamos botar um piso lá atrás, as salinhas sendo reformadas, colocado adesivo nas duas ali atrás, uma pintura, uma calçada de estacionamento que vamos organizar aqui, fazer aqui, marcar com as faixazinhas bonitinhas, ali na frente. Então, irmãos, essas coisas nós precisamos estar todos envolvidos nisso aí. Eu até agora não postei nada, não pedi ajuda para os irmãos, porque eu estou igual o povo aqui de Jericó, estou indo pela fé, mas daqui a pouco vocês vão ver, porque a conta vai aparecer. Amém? Diga para o seu irmão, quem vai pagar é tu, irmão, diga aí para ele. E tu também, fala para ele, tu também. Amém, irmãos? Temos que estar juntos, queridos. Hoje eu fui lá na chácara, mas o pastor Paulinho e o Leandro, medimos lá, o Leandro de Paula. O Leandro está aqui, da Ravena? Está ali atrás. Nós vamos medir aquela parte de cá, para nós mandar fazer um projeto para o centro de recuperação lá. Lá nós vamos fazer, lá é 200 metros, nossa chácara assim, ó, comprimento. E nós temos mais uns 200 livre que daria para fazer. Nós vamos fazer 100 metros
por 50. Então nós vamos separar assim, ó, 50 por 100. E precisamos murar. É muito tijolo, irmãos. Vamos murar 100, 200, 300 metros. Só o muro, fora a estrutura que nós queremos fazer para começar para 30 pessoas. Em torno de 25 internos e outros que vão estar trabalhando lá. Então nós precisamos de no mínimo aí 20 mil tijolos. Em torno de para fazer. Areia, ferro, mão de obra. É um desafio grande, sim ou não, irmãos? Sim. Mas quem é que vai nos dar a vitória, irmãos? É Deus. Mas como? Deus vai usar quem? Quem? Nós, diga eu. Diga, me usa, Senhor, na construção daquele projeto, daquela chácara. Diga, irmãos, seja profeta agora. Amém? Então, irmão, vamos fazer isso. Porque daqui uns dias, irmão, vocês vão ver que coisa linda. Vocês vão ver. E vocês irem fazer célula lá, com homens ali, célula de homens. Visitar, está lá 20, 30 homens, irmãos, parecia um sonho, mas o sonho está se tornando realidade para nós. O segundo culto aqui na igreja era um sonho, domingo passado se tornou o quê? Realidade. Teve irmãos que chorou durante o primeiro culto e o segundo, né, emocionado, porque realmente é algo lindo, é conquistas que Deus está nos acrescentando, que Deus está nos dando. Irmãos, nós estamos em um novo tempo. Então esse é o projeto. Nós cancelamos a construção do templo da igreja para construir esse projeto, para amar aqueles homens, ganhar e atingir famílias também, que um homem restaurado, irmão, você atinge toda uma família dele, um dependente químico de droga, então está lá. Então, por favor, quando nós começarmos a lançar esse desafio, trazer o projeto, mostrar, vista essa camisa, irmãos, eu falei hoje lá para o Paulinho, para o irmão Antônio está aqui, nosso caseiro, hoje ele não veio, e estava a irmã Carmen, o Paulinho, o Leandro, eu falei, oh Deus, é tão fácil, é tão pouco, 300 mil reais, para um empresário chegar e falar assim, está aqui, 300 mil para esse projeto. Irmãos, rapidinho, nós fazemos muitas coisas ali. O que é 300 mil, irmãos? Para um empresário que ganha não sei quanto, para Deus não é nada. Mas às vezes, irmãos, Deus não nos dá, ou Deus não permite isso, porque a nossa fé está pequena, porque o nosso planejamento, a nossa organização, muitas coisas, Deus vai dando passo a passo. Mas eu creio que Deus pode dar. Deus pode usar a vida de alguém aqui, de alguém que pode entrar aqui, de alguém que você pode falar, rapaz, tem um projeto de recuperação naquela cidade, e não vai ter placa de igreja lá, Nova Aliança, não. Lá vai ter Instituto Lugar de Ajuda, Projeto Renascer, né, Rafael? Um sonho, irmãos. Está ali. Daqui a um tempo, como eu falei, nós vamos estar lá, realizado aquilo lá. Nós estamos orando por abrir uma segunda congregação aqui na cidade, 40 dias orando, para as muralhas caírem. E orem também. Eu não sei onde vai ser, já precisamos de alguns bairros, mas nós queremos que seja nesse tempo agora. Estamos orando para isso. Oramos pelos ministérios, ministério infantil, ministério de louvor, ministério de dança, ministério de teatro, ministérios de finanças, ministérios, né, para cada ministério, para Deus fortalecer, para Deus colocar paixão, fogo, amor por esses que estão aí, para dizer, eis-me aqui, Senhor. Ministério de ensino, ministério de ação social, ministério das escolas, para isso crescer. Eu estou muito feliz eu estou muito feliz. Irmãos, hoje eu acordei, sabe que horas? 5 e pouca da manhã. Até agora eu não pisquei os olhos, porque eu sou difícil dormir de dia. Eu cheguei aqui na igreja cansado, eu sentei ali, fiquei orando, sentado ali orando, e de repente Deus veio assim com alegria na minha vida, o Espírito me pegou assim, e veio uma alegria, porque irmãos, o trabalho, as coisas de Deus não pode ser cansativo. Reunimos hoje, andamos hoje, fomos na chácara, reunimos com os pastores, porque isso é para que Deus nos chamou, e eu sei que Deus está nos levantando para isso. A sua célula, a sua liderança, o povo que Deus tem colocado em tuas mãos, irmãos, não pare, não desanime, não desanime. Se você tem promessa, tem palavra de Deus, creia. É isso que Deus quer, irmãos. Problemas nós vamos ter, porque irmãos, só não vamos ter problema no céu, mas aqui vai vir uma luta, um problema, uma situação, um casamento comunitário agora, sábado, não vamos parar. Reunimos ontem aqui com o pastor Walter, com a pastora, com os casais aqui, ontem também não paramos, saí daqui da igreja, ontem era 10 horas da noite,
alegre, feliz, conversando com os casais, fazendo um pré-nupcial, fazendo algumas coisas onde os casais falaram: pastor, que coisa boa, obrigado e tal. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Essas são as muralhas, a unidade, a responsabilidade. Se eu tenho uma responsabilidade, você que tem o seu trabalho, você tem responsabilidade ali, então precisamos ter mais responsabilidade com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Amém, queridos? É isso que Deus está querendo para nós. Se nós queremos essas conquistas, irmãos, essas vitórias, nós precisamos do envolvimento de todos. Você faz parte dessa família, você faz parte do corpo de Cristo, você não é alguém aleatório aqui, você não é faz parte do corpo, mas você está de lado, não, você não é um peixe fora d'água, não, você é um peixe que está na água de Deus, no rio de Deus, e o rio está aqui, amém? É isso que nós precisamos. Eu estava falando dos ministérios, eu estou feliz com o ministério infantil, porque, irmãos, é um ministério lindo, e é um ministério, irmãos, onde, particularmente falando, é só aqueles que têm um chamado mesmo, ou pessoas que amam, e que têm um chamado e têm uma responsabilidade. É um ministério onde não está no palco, não está na plataforma. Às vezes, né, tem alguma apresentação, alguma coisa, requer preparação, engana de dizer que ministério infantil, irmãos, tudo que eu vou falar para vocês, liderar uma célula de casais, de jovens, um ministério, está longe da responsabilidade de trabalhar no ministério infantil, porque você não vai enrolar as crianças, você pode até enrolar, mas chega uma hora que você não vai ter mais para onde ir, e você está produzindo, gerando vidas ali, sendo alicerçadas, sendo discipulada. Quantos viram o vídeo que foi postado domingo, que a Lorena postou do cultinho das crianças aqui atrás? Quem viu o vídeo? Eles ali, o cultinho deles, adorando, servindo a Deus, aprendendo. Irmãos, daqui um dia, irmãos, esses meninos estão tudo aqui, ó, arrebentando, estão tudo aqui, só o fogo, os adolescentes, os jovens, vai olhar para a tia Lorena, para o tio Rafael, falar: tio, vocês foram o cara, e Deus vai pegar Rafael, viu, Rafael? De jeito, que não tem mais para onde correr. Amém? O diabo, irmãos, ele tenta embargar, atrapalhar aquilo que a gente tem, mas Deus é fiel, e Deus vai cumprir a promessa, cada coisa, irmãos. Então, hoje todo mundo que eu estou vendo, você quer ir para onde? Ministério infantil? Vai para o ministério infantil. Ministério de oração, intercessão? Vai. Ministério de louvor? Vai. Todos os ministérios, como eu falei que nós estávamos orando, irmãos, porque não é fácil, não é fácil. Os irmãos estão aqui tocando, acham bonito, quero tocar, mas toda vez depois do culto eles têm que estar aqui uma hora antes, chega do trabalho cansado, tem que ensaiar em casa. Olha um aqui que Jota já está treinando, tem que ter compromisso, tem família, tem não sei o que, irmãos, é responsabilidade, diga comigo, responsabilidade. É responsabilidade, irmãos, e a unidade. Em cada ministério, temos que ter essa unidade, com essa responsabilidade. Aí, irmãos, fica fácil, as muralhas vão caindo mesmo. Josué estava com dificuldade, irmãos, diante de si, e naquele encontro com Deus, ele se prostrou. Diz o texto lá que, lembra quando nós lemos lá no final, numa parte quando Josué chega e ele vê alguém, e ele vai lá, e quando ele pergunta se era do bem, do não, tira a sandália dos teus pés. Josué chega lá e se prostra aos pés de Jesus, irmão, se humilhando, naquela figura de Jesus ali, em adoração, em santificação, diante dos reis, tirando a sandália dos pés. E é isso que nós precisamos fazer em nossas vidas, irmãos, todo o tempo, enfrentando as dificuldades, mas com a cabeça erguida, buscando desenvolver um relacionamento intenso com Deus, nos humilhando diante dEle, adorando intensamente, buscando a santidade, a pureza em nossas vidas, e dessa maneira, irmãos, não vai ter muralhas que nos impeçam de alcançarmos a vitória, que teremos que conquistar em nossa caminhada de fé. Fique em pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, nós vamos orar.